Boa noite, irmãos, graça e paz. Prazer estar com os irmãos mais um domingo, podendo adorar os irmãos, não na comunhão que nós estamos acostumados, mas na comunhão de Cristo, da forma que Cristo nos permite. Salmo 139, 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém, irmãos? Gostaria de deixar esse versículo. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva, e Cristo move as montanhas. O fato de estarmos aqui, o fato da palavra do Senhor ainda estar sendo pregada, está sendo cantada, é porque Cristo moveu e Cristo permitiu. Os convido os irmãos, vamos estar fazendo oração e pregando este momento de adoração a Deus. Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, estamos aqui nessa noite, ó Pai. Estamos de coração aberto e queremos, ó Deus, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ó Pai, habita aqui em nossos corações, habita aqui em nossas vidas. Ó Pai, de forma especial, nesse irmão, nessa irmã, nesse jovem, nesse idoso, nessa criança, Deus, que está ali, ó Deus, do outro lado dessa live, que está, ó Deus, escutando a Tua palavra. Tente misericórdia, ó Deus, e ide de encontro com eles. Ó Pai, queremos estar, ó Deus, mesmo que não seja em comunhão presente, física, ó Deus, em comunhão com o Espírito Santo do Senhor, que ela seja constante. Toma aqui esse momento de louvor em Tuas mãos, ó Pai, fala conosco através do culto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cristo, move
as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre tudo é salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Isso move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Agradeço a Deus. Obrigado, Pai, por morrer em nosso lugar. Papai, ser vitorioso sobre a morte, Deus. Te louvamos por isso e estamos alegres e estamos aqui nessa noite, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E ainda falando de graça, falando de amor, somente o ousado amor de Cristo nos faz estar aqui louvando a Deus, independente das circunstâncias. Amém, irmãos? Antes de eu respirar, soubeste da vida em mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa tão bom pra mim. Imensa bondade, tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Casos para sombras, escalas montanhas, caminhar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
E, ó Pai, rendemos graças ao Senhor pelo teu amor incondicional. Ó Pai, o amor do Senhor, ele mantém uma constância. Não é um amor humano, Deus, no coração de um homem que se acaba. Um amor, ó Deus, que muitas das vezes, ó Deus, se esvai. Pelo contrário, ele mantém a constância, assim como a palavra do Senhor, assim como a graça do Senhor também sobre nós. E tudo isso, ó Deus, graças ao amor do teu Filho, Jesus Cristo, ó Pai, por nós. Deus, te louvamos e te agradecemos. Entregamos esse momento de louvor e adoração em tuas mãos, como igreja do Senhor, como família e noiva do Senhor, que anseia pela tua volta. Queremos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco através deste momento. Fala conosco agora através da palavra do Senhor também, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, fiquem à vontade agora. Palavra nossa. Boa noite, irmãos. Vamos continuar então nosso culto, abrindo primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 até o 11, mais o versículo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Enquanto os irmãos abrem, gostaria de destacar aqui: nós não vamos falar sobre a pandemia em si do coronavírus. Não vamos falar sobre isolamento e não vamos falar dos efeitos disso na economia, ok? Eu acho, na minha opinião, que é imprudência. Negócio que nós estamos vivendo a história e todo dia surge um fato novo. O impacto é muito grande e ainda vai piorar muito, segundo as previsões, para todos os lados. Então, meu papel não é falar sobre essas coisas. Eu não sou médico, então se eu tocar vai ser sem intenção. E eu também não sou economista, então também não vou falar de economia, ainda que eu goste. Mas nós queremos pensar nessa noite sobre os efeitos psicológicos, espirituais que uma quarentena causa na vida de uma pessoa, que o nosso texto fala sobre isso. Então vamos ler? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 até o 11, e mais versículo 16. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo, quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Deus, de compartilhar a palavra do Senhor.
Que o Senhor nos abençoe, abre nossa mente, abre nosso coração, ilumina cada coração, fala conosco, tem misericórdia de nós, não nos deixe diminuir a palavra do Senhor, apesar das nossas imperfeições. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o que acontece? Esses dias, o presbítero Lino, aquele que nos filma, e a sua esposa estavam assistindo a CNN Brasil, viram uma reportagem de uma bióloga, Sabrina Saio, né, doutoranda em epidemiologia pela USP, e compartilhou comigo. E eu assisti também, e a gente começou a trocar algumas ideias. E na minha devocional, eu leio a Bíblia sequencialmente, cheguei nesse texto, e os negócios encaixaram tudo. E nós queríamos compartilhar com vocês sobre isso, né? Essa bióloga, Sabrina Saio, ela compartilha, né? Depois eu tenho um vídeo, quem quiser eu posso mandar pelo WhatsApp, apenas 4 minutos, ou você pode achar lá no site, no blog dela também, que lá na Itália, onde ela vive há muito tempo, ela está no olho do furacão, 25 dias de quarentena, e ela diz lá no seu vídeo algumas fases dessa quarentena, 25 dias que ela já está passando. Então ela compartilhou lá que as fases afetaram diretamente a vida das pessoas, a vida espiritual, a vida social, a vida financeira, econômica. As pessoas foram diretamente afetadas. E é interessante, ela coloca lá, na percepção dela, a primeira fase, quando foi anunciada a quarentena, as pessoas entraram como se fosse um ritmo de férias. Primeira semana de férias. E começaram a ir para parque, passear. Paralelamente a isso, outras pessoas mais preocupadas inundaram os supermercados. Então, de um lado, um grupo vivendo como se fosse um ritmo de férias, do outro lado, as pessoas envolvendo, comprando, gastando no supermercado, esvaziando as prateleiras do supermercado. Então, aquela primeira fase. Na segunda fase, na segunda semana, ela começou a entrar um tédio na vida das pessoas. E paralelo ao tédio que as pessoas começaram a sentir na segunda semana de quarentena, também veio um sentimento paralelo, os extravasamentos de alegria, vídeos engraçados, cantoria nas sacadas dos prédios, dos apartamentos, vinho, música, festa. Ao mesmo tempo que tinha um tédio, tinha algumas pessoas quebrando o tédio. Mas aí veio a terceira semana, que ela acabou de sair da terceira semana, indo já para a quarta semana. Uma tristeza profunda, que ainda não é depressão, na terceira semana. Uma tristeza profunda atingiu as pessoas. As pessoas começaram a cair na real, começaram a perceber a seriedade. As músicas acabaram, os vídeos acabaram, a tristeza dominou a cidade, o vazio nas ruas, as incertezas do que será o dia de amanhã. E isso nos fez pensar e preocupar, que o nosso texto fala sobre isso. 40 dias que o povo de Deus estava ali, Golias, um gigante, vinha, gritava, ameaçava de manhã e de tarde, desafiando o povo de Deus. 40 dias de manhã e de tarde, vinha aquele gigante, desafiava, o povo preso, o medo tomando conta, a incerteza, o rei não fazia nada, o comandante do exército não fazia nada, ninguém fazia nada, o povo estava inerte. E o Golias, durante 40 dias, desafiando o povo. E aí eu quero que a gente pense aí, olha, pelo menos 3 situações, que é o nosso objetivo aqui, conscientizar dos efeitos espirituais e psicológicos que podem afetar as pessoas numa quarentena. Que nós vamos ver aqui que tem no nosso texto aqui. Então é esse o nosso propósito aqui. Como pastor de almas, eu estou preocupado com a sua família, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com as pessoas do dia a dia.
Então vamos ver então 3 áreas pelo menos aqui. Aí você pode acompanhar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 13 e 14. Nesse momento aqui, já está aí sendo instalada a quarentena. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, primogênito, o segundo era Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Então aqui, o princípio da quarentena. 2 tipos de pessoas que eu consigo perceber que no Brasil também nós estamos chegando. Pessoas ativas e pessoas passivas. Aquelas pessoas que vão estar ali na frente e aquelas pessoas que vão estar em casa. Então aquelas pessoas que vão ir para a guerra, como os irmãos de Davi. Eles foram para a linha de frente, eles foram para a guerra, eles enfrentaram a crise, eles estavam lá cara a cara com a crise, tentando por fim aquela quarentena forçada, ok? E do outro lado Davi, era mais moço, não tinha idade para ir para a guerra, foi mandado para casa, ficar em casa, sem notícia, sem saber o resultado, teoricamente inabilitado para a guerra. E aí a gente percebe, a gente vai ver no texto todo aí, os 2 tipos de pessoas correm riscos espirituais e psicológicos. Aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão na guerra, aqueles que têm que dar uma resposta imediata a uma situação imediata, eles correm risco. A tensão, a pressão, a falta de fé, o medo tomava conta de todo mundo, o rei não fazia nada, o general não fazia nada, os capitães não faziam nada, ninguém fazia nada, e eles estavam ali na linha da frente tentando dar uma resposta para a nação toda. Imagina também o lado de Davi. Ele estava em casa, não podia sair. Imagina a pressão que estava também na costa dele, a tentação pela ociosidade, deixar para lá, já que eu não estou lá na frente, não é meu papel, não é minha responsabilidade, não tem nada a ver comigo. De um lado, aqueles que estão na linha de frente, tem que dar uma resposta. De outro lado, aqueles que estão em casa, eu não fui chamado, eu não estou lá, eu não sou médico, eu não sou militar, eu não sou enfermeiro, eu não tenho que estar lá. A ociosidade começa a entrar no coração, né? A fé é atingida, a espiritualidade é abalada. O que fazer durante 40 dias? Então nós encontramos numa quarentena, logo de imediato, esses 2 tipos de pessoas, aqueles que estão na linha de frente e aqueles que estão nos bastidores. E a gente tem que pensar, os 2 grupos sofrem tensão, pressão, tentação, ataque à espiritualidade, ataque à piedade, a fé é atacada. De um lado, a fé se vai conseguir resolver o problema. Do outro lado, a fé que não tem nada a ver com o problema. Então, irmãos, nós temos que pensar sobre isso, né? Nós temos que pensar sobre isso. Numa crise, sempre haverá esses 2 tipos de pessoas. Nós precisamos nos preparar. Aqueles que estão na linha de frente têm que estar preparados psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E aqueles que estão em casa, nos bastidores, têm que preparar para ficar em casa também. E olha o detalhe que vai acontecer com Davi. No primeiro momento ele está nos bastidores, no segundo momento ele vai estar na linha de frente. Percebe? Então a gente tem que pensar sobre isso. Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, fala assim que hoje é o tempo oportuno. Todo dia é um tempo de oportunidade, né? Todo local, todo tempo é oportuno para alguma coisa.
Aqueles que estavam na linha de frente tinham uma oportunidade de fazer algo, mas aqueles que estavam nos bastidores, aqueles que estavam em casa, tinham também uma oportunidade para fazer algo, ou pelo menos para se preparar. Os que estavam na linha de frente não podiam ser despreparados. Os que estavam nos bastidores não poderiam ficar despreparados, porque a situação poderia chegar até os bastidores. Então eu quero que a gente entenda isso aqui. A pressão psicológica, né, a espiritualidade, a piedade, o emocionalismo, todas essas áreas são afetadas por uma crise, independente se está na linha de frente, independente se está nos bastidores. É necessário preparo para estar na linha de frente, é necessário preparo para estar nos bastidores. A falta de preparo prejudica. E aproveitar o tempo. Os que estão na linha de frente têm que aproveitar o tempo? Tem. Mas aqueles que estão nos bastidores também precisam aproveitar o tempo. Como assim? Aproveitar o tempo para criar raiz. Se você não está na linha de frente, aproveite o tempo para criar raiz. Raiz emocional, raiz espiritual, raiz psicológica. Porque amanhã você pode estar na linha de frente. A crise pode chegar na sua casa, de alguma forma. Às vezes pode ser através da enfermidade, às vezes pode ser através da economia. Mas nós temos que estar preparados. Então presta atenção nessa questão. A situação é ruim para todos, mas a forma que você vai enfrentar, estando na linha de frente ou estando nos bastidores, é que vai fazer a diferença para a sua vida espiritual. Então eu queria deixar esse primeiro ponto, isso aqui, né? Numa crise vai ter pessoas ativas, vai ter pessoas paradas, pessoas que estão na linha de frente, pessoas que estão nos bastidores, mas a crise vai chegar a todos. Todos têm que estar preparados para o seu tempo, o seu momento, na hora de chegar até você, a própria crise. Mas vamos caminhar mais, né? A crise vai se estendendo, prolongando. Então, vai até o versículo 28. Aqui já passou alguns dias da crise. Versículo 28 até o 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Então, numa crise, no primeiro momento, tem pessoas na linha de frente, tem pessoas nos bastidores. Os dois têm que se preparar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, porque os dois vão ser afetados, ou pela enfermidade, ou pela economia, ou de alguma forma. Segundo, numa crise, vai haver pessoas críticas e pessoas criticadas. Na hora da crise, o pior de nós sai para fora. Por isso que nós temos que nos preparar. Veja que os irmãos de Davi, a própria família de Davi vai levar para eles uma refeição, dá uma parte do capitão, ele toma conhecimento da situação, percebe que a crise é muito maior do que ele imaginava, começa a fazer perguntas para entender melhor, e imagino eu, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, os próximos dele começam o que você está fazendo aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Chamando ele de intrometido, negligente, relaxado. Olha o restante do versículo: bem conheço a tua presunção, orgulhoso, e a tua maldade. Dentro da própria família de Davi.
Irmãos, a gente tem que entender isso. Na hora da crise, interior, se a gente não estiver bem emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, o pior de nós vai sair para fora. Isto não são palavras que deveriam ser ditas para um irmão, chamar ele de intrometido, negligente, maldoso, orgulhoso, presunçoso, e mais aí. Mas foi o que foi falado. Nós sabemos disso. Quando a crise entra na família, o pior de nós sai para fora. E nós falamos coisas que não falaríamos em tempos normais. Nós teríamos pessoas que não feriríamos em tempos normais. Por isso que nós temos que preocupar com a nossa vida na hora da crise. Porque na hora da crise, as pessoas se tornam críticas. E também tem as pessoas que serão criticadas. Percebe? De um lado, a pessoa torna crítica, ácida, humilha outras pessoas. De outro lado, o criticado, ele pode ficar com um temperamento mais baixo, melancólico, pode ir para a autopiedade, mágoa, ressentimento. Então, nós temos que nos preparar para isso também. Durante uma crise prolongada, o excesso de crítica e o excesso de ser criticado pode mudar radicalmente o caráter de uma pessoa. Infelizmente, durante uma crise prolongada, o temperamento se manifesta com mais impacto através das críticas, através das palavras duras, atitudes rudes. Nós magoamos pessoas são magoadas. Então, irmãos, onde nós queremos chegar? Temos que nos preparar emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Daqui a pouco eu vou falar como, mas eu quero conscientizar a gente. Imagina os irmãos de Davi. Se eles tivessem mais bom senso, mais consciência, eles não precisavam chegar ao ponto de falar essas palavras. Davi se desvia daquelas palavras e continua a sua caminhada. Mas imagina o efeito. A pessoa crítica, ela torna mais crítica a cada crítica que ela faz. E a pessoa criticada gera mágoa, gera ressentimento, pode transformar em ódio e pode se transformar em uma atitude inimaginável. Então nós precisamos nos preparar para a crise, porque vai vir crítica de onde menos se espera. E às vezes você pode soltar crítica quando menos você se espera. Às vezes nós podemos ser o autor da crítica e às vezes nós podemos ser o criticado. Então nós temos que preparar para não ser o autor da crítica e temos que preparar para ser criticados. O Salmo 38, Davi falando, eu acho muito interessante e pertinente. No Salmo 38, versículo 13, olha como Davi reage. Salmo 38, versículo 13, olha a reação de Davi. Mas eu, como surdo, não ouço, qual mudo não abre a boca, sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor. Cheio de ressentimento e ódio. Às vezes, na hora da crise, pessoas falam coisas que não falariam em tempos normais, machucam pessoas que não machucariam em tempos normais. Que você não seja esse tipo de pessoa. E se acontecer de você ser criticado, entregue para Deus. Não guarde mágoa, não guarde ressentimento, libera perdão. Porque senão a crise acontece lá fora e a família explode aqui dentro. Então, numa crise vai ter pessoas na linha de frente e vai ter pessoas nos bastidores. Os dois têm que estar preparados para as duas situações e entender também que a situação pode inverter.
Uma pessoa que está na linha de frente, pode acontecer um desacerto e ele vir para os bastidores. A pessoa que está nos bastidores, pode acontecer também um desacerto e ali parar na linha de frente. Segunda fase, na hora da crítica, o pior de nós sai para fora. O velho homem, a nossa natureza herdada de Adão e Eva, a natureza pecaminosa, se manifesta na hora da tensão. E às vezes nós criticamos além do que devia e pessoas que não deviam. E às vezes nós somos criticados além do que devia por pessoas que não gostaríamos. Nós temos que estar preparados para isso. E o último, no versículo 41 a 47, a conclusão, o desfecho final. Do versículo 41 até o 47. Então Davi já se inteirou da situação, está consciente. Ele conversa com o rei Saul. Saul está morrendo de medo. O general está com medo, o comandante está com medo, o capitão está com medo, todo mundo com medo. Davi se dispõe a ser o representante do povo de Deus. É essa situação que nós temos agora, no versículo 41 até o 47. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti. Mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor não nada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Toda crise vai ter pessoas vitoriosas e vai ter pessoas derrotadas. A crise estava instaurada, 40 dias. Golias, gigante de Gate, vinha, desafiava de manhã, desafiava à tarde, as pessoas estavam isoladas, não tinha liderança, não tinha ninguém bem à frente. Davi se candidata. E aí nós vemos a graça de Deus, Davi era apenas mais um jovem, mas o rei não candidatou, o general não candidatou, os capitães não candidataram, os soldados não candidataram, os irmãos deles, que eram qualificados, não candidataram. Davi era mais moço, ruivo, de boa aparência. Davi se candidata. Nesse ponto, Davi, ele se interpõe como se fosse o próprio Cristo se entregando em favor do seu povo. A situação era complicada. Nós conhecemos o fim da história, mas Davi não sabia o fim da história, mas ele tinha certeza, convicção e fé. Irmãos, presta atenção nisso aqui, O gigante vem ameaçando, como ele fazia todos os dias durante aqueles 40 dias, uma quarentena ouvindo ameaça. E agora ele vem com a mesma tática para Davi. Uma palavra dura era a tiração da gente. Uma palavra dura tira o foco da gente. E ele usa a mesma tática contra Davi. Ele ameaça Davi, ele grita com Davi, ele despreza Davi, ele humilha Davi, mas Davi não se deixou abalar. Agora a própria crise encarnada estava diante de Davi. Davi se coloca como representante do povo de Deus, se entrega ali para ser o mediador.
colocando o próprio nome de Deus à risca, porque, irmãos, era comum nessas guerras, né, o representante de cada exército então a derrota de Davi em uma outra instância significava também a derrota do próprio Deus dos exércitos. Então, quando um povo ou um exército ganhava uma guerra, então considerava que o Deus daquele povo era maior que o Deus do outro povo derrotado. Olha que situação complicada. Davi era jovem. Davi não estava na linha de frente. Davi estava lá, desprezado. Já foi criticado pelos irmãos, já foi humilhado pelo o gigante Golias, mas é Davi que vai tomar a frente, irmãos. Onde Davi ganhou tanta intrepidez, onde Davi conseguiu tanta fé, tanta coragem, quando ele estava invisível, quando ele estava nos bastidores. Lembra da importância do preparo? Você que está nos bastidores em casa, não é hora de gastar tempo à toa, não é hora de dormir, é hora de se preparar, porque a gente não sabe aonde a crise vai chegar. Davi estava invisível, Davi estava nos bastidores, mas Davi estava se preparando. E chegou a hora que ele foi colocado cara a cara com a crise, mas ele estava muito bem preparado, de tal maneira que a gente pode imaginar o seguinte: imagine se o tempo que Davi estava nos bastidores, ele estivesse lá descansando, relaxado, despreocupado. A crise é dos meus irmãos, essa crise é do rei, essa crise é do general, essa crise não é minha. Mas a crise chegou até Davi. Mas Davi não estava desleixado, relaxado, despreocupado. Davi estava lá treinando. E agora a crise está cara a cara com ele, e Davi sabia exatamente o que fazer. Já Davi tinha uma confiança, tinha uma certeza, e ele foi com tudo para lá. Aparentemente uma grande sensatez, né? Olha o que ele vai. O gigante critica, né? Sou eu algum cão, versículo 43, para vires a mim com paus e pedras. Estrategicamente é um absurdo, mas a fé em Deus, ela trabalha com absurdo. Uma lógica militar jamais permitiria que Davi fosse, mas a fé em Deus sai fora da lógica, sai fora da razão. Davi foi, venceu o gigante. O resto da história é conhecido de todos nós, né? Mas eu quero que você entenda isso, né? Numa crise vai ter vitorioso, vai ter derrotado. Não necessariamente aqueles que estão na linha de frente ou aqueles que estão nos bastidores, mas aqueles que estão preparados serão os vitoriosos, e aqueles que não estão preparados serão os derrotados. Golias achava que estava preparado, mas o final da história nos mostra que ele não estava tão preparado assim. Era apenas grito, ameaças, ilusão. Davi estava preparado de fato. Apesar de viver nos bastidores, apesar de invisível, ele estava de fato preparado, e o final da história vai provar isso. Irmãos, infelizmente, com muita dor no coração eu falo isso, muitas pessoas vão ser derrotadas na crise. Muitas, né? Muitas vezes. Os noticiários têm dado essas notícias para nós e já tem chegado aos nossos arraiais. Mas tem algo pior: muitas pessoas serão derrotadas depois que a crise passar. Muitas pessoas vão ser derrotadas pela própria crise, mas muitos de nós, infelizmente, se Deus não tiver misericórdia, seremos derrotados emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, porque estando na linha de frente ou estando nos bastidores,
nós não sabemos aproveitar o nosso tempo. Nós não estamos de férias. Como a Sabrina Simon fala lá no seu vídeo, as pessoas se enganaram pensando que era a primeira semana de férias. Não é férias, é uma crise. Talvez a pior crise da saúde em toda a história da humanidade que nós conhecemos, que alcançou o mundo inteiro, ricos e pobres, todas as classes sociais. Nós não estamos de férias. É triste pensar, mas a gente tem que entender isso. A hora não é de relaxar. A hora não é de gastar tempo com coisa à toa, supérflua. A hora é de nos preparar emocionalmente, conversando com a família, trocando ideias, dialogando, de nos preparar psicologicamente. Se a crise chegar até mim, se alcançar minha família, se alcançar minha cidade, como eu vou reagir? E depois da crise, como será? E nos preparar espiritualmente. Nós sabemos que o grande trunfo de Davi era Deus. Deus era a razão da vitória de Davi. Davi era referência. Davi tinha Deus como seu referencial. Nós sabemos que a graça de Deus estava sobre Davi. Davi era totalmente dependente, carente, envolvido na graça de Deus. Foi a graça de Jesus que orientou e capacitou Davi em todo o tempo. Nós precisamos da graça de Deus. Presta atenção nisso aqui. A questão não é a crise, simplesmente. Todos nós vamos ser afetados de alguma forma por essa crise. A questão é como você está recebendo essa crise, como você vai reagir a essa crise emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. A questão não é o que vai vir sobre você. Teoricamente, todos seremos alcançados pela crise, de alguma forma. A questão é o que nós vamos fazer quando a crise nos alcançar. Como nós estaremos quando a crise nos alcançar? Este é o ponto, essa é a questão. Será que você vai estar preparado emocionalmente? Será que você vai estar preparado psicologicamente e espiritualmente? Como está a sua vida espiritual? Seu relacionamento com Deus, com Jesus? Já recebeu Jesus no seu coração? Já entregou sua vida para Ele? Você está apegado, ligado, conectado à graça de Deus? Isso faz diferença. Isso é o segredo de Davi. A Bíblia diz que Davi se reanimava no Senhor Deus. Ele se fortalecia em Deus. Os salmos que nós gostamos tanto é a biografia de Davi. É Davi falando lá do fundo da alma como ele reagiu a todas as crises. Então, irmãos, o mais importante é isso. Na hora da crise, como nós vamos estar? Porque a crise vai chegar sobre todo mundo. Muitas pessoas já estão sucumbindo psicologicamente. As doenças psicossomáticas já estão aumentando. Nós não vamos esgotar o assunto. Vamos encerrar por aqui. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Se Deus nos conceder graça, nós vamos meditar mais sobre isso, vamos discutir sobre isso. Nós estamos querendo fazer uma live com a Sabrina Simon pelo Instagram sobre esse assunto. Ela que está lá no olho do furacão da crise. 25 dias de quarentena, solidão. Nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos preparar emocionalmente, psicologicamente para a crise. Davi confiava e entregava-se completamente à graça de Deus. Não é hora para buscar culpados.
não é hora para julgar e criticar. Temos que aprender a ter domínio próprio. A hora é de nos preparar emocionalmente. E aí eu quero deixar para você a nossa conclusão aí. Como está o seu relacionamento na sua família? Porque a crise vai revelar o pior de nós. Como está o seu relacionamento com você mesmo? Porque a crise vai nos fazer perder o controle. Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque Deus é o autor da graça. A graça de Deus é que nos sustenta na hora da crise. Como você tem cuidado da sua vida emocional, psicológica e espiritual nesses dias? Queria te convidar a abrir o coração para a graça de Deus. Queria te convidar a receber Jesus no coração neste momento. E viver com Jesus, conectar-se com Jesus diariamente. Diariamente tirar tempo para orar e se entregar nas mãos de Jesus. Durante a crise, pós-crise e até a volta de Jesus. Amém. Vamos lá. Deus, tem misericórdia de nós. Porque, teoricamente, segundo as estatísticas, as previsões, a crise vai chegar até nós de uma forma ou de outra, através da pandemia ou através da economia. Tem misericórdia de nós. Nós somos carentes e totalmente dependentes da graça de Jesus. A tua graça nos basta. A tua graça é melhor do que a vida. Por isso, em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor, graça sobre cada um de nós. Amém. E agora, amados irmãos, queridos ouvintes, que a graça de nosso Senhor Jesus, que é melhor do que a própria vida, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que as mais doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes nas vossas vidas, nas vossas famílias, durante essa crise, após a crise e até a volta de Jesus. Amém.